que hoje leva o nome dele. Agora a gente fala sobre Kamala Harris. Ela tem 59 anos e é vice-presidente dos Estados Unidos, a primeira mulher da história a ocupar esse cargo. Agora ela vai buscar o maior desafio de sua carreira política. Kamala Harris é filha do sonho americano. Nasceu em 1964, na cidade californiana de Oakland, de um casal de imigrantes. A mãe, indiana, se tornou pesquisadora de câncer de mama nos Estados Unidos. O pai, jamaicano, é economista e professor da Universidade Stanford. Kamala construiu uma sólida carreira política na Califórnia. Se elegeu promotora de São Francisco em 2004 e 6 anos depois foi eleita procuradora-geral do estado, a primeira mulher e a primeira pessoa negra no cargo. A primeira de uma série de barreiras de gênero e raça que ela quebrou. Na promotoria, ficou conhecida pela atuação no combate a casos de violência doméstica e exploração de crianças. O trabalho deu destaque a Kamala Harris, que decidiu disputar a eleição para senadora em 2016 e se tornou a segunda mulher negra da história a ocupar uma cadeira no Senado americano. Deixou sua marca no trabalho nas comissões como uma questionadora contundente nas audiências, como nas sabatinas dos juízes indicados por Donald Trump para a Suprema Corte. Vista como nome de peso na renovação do partido, disputou com Joe Biden a vaga democrata à presidência em 2019 e fez críticas duras a ele nos debates. Condenou Biden, por exemplo, por ter defendido 2 senadores que apoiaram a segregação racial e tentaram impedir crianças negras de usar ônibus escolares. E lembrou, uma menina na Califórnia fazia parte da 2ª classe integrada do estado e ia de ônibus escolar todos os dias para a escola. Essa menina era eu. And that little girl was me. A pré-candidata não decolou e acabou abandonando a corrida e sendo escolhida para ocupar o lugar de vice na chapa. Na época, Biden procurava uma mulher para o cargo, mas a decisão também levou em conta a idade de Joe Biden. A vice-presidência tinha que ser assumida por alguém considerado pronto para assumir a presidência ou para concorrer à presidência se Biden não tivesse condições. Num debate com Mike Pence, vice na chapa republicana, foi incisiva quando o oponente tentou interromper sua fala. Mr. Vice President, I'm speaking. A escolha ajudou a atrair o voto de mulheres, negros, jovens e eleitores decisivos. E a ligação para Biden, quando o resultado saiu, foi uma das imagens mais marcantes da eleição de 2020. Nós conseguimos, Joe. Você vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. You're gonna be the next president of the United States. E Kamala se tornou a primeira mulher, a primeira negra, a primeira descendente de asiáticos a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Na noite da vitória, vestida de branco, Kamala Harris se destacou num discurso cheio de esperança. You voted. Vocês votaram e deram um recado claro. Escolheram esperança, decência, ciência e, sim, a verdade. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. Ainda no começo do governo, Biden designou Kamala para assumir a gestão da crise de imigração ilegal. Mas a vice-presidente foi criticada por demorar a ir à fronteira e fez apenas uma única visita. E foi acusada pela oposição republicana de menosprezar a urgência da situação. Alguns governadores chegaram a mandar ônibus com imigrantes para a casa dela. Assumiu a liderança da defesa dos direitos reprodutivos das mulheres, mas teve dificuldades para encontrar um protagonismo próprio. Sofreu com ataques duros de seus adversários sem ser defendida por seus aliados. Viu sua popularidade cair e seus índices de aprovação serem menores do que os 3 últimos antecessores.
Para muitos, teve uma atuação apagada, a ponto de a participação dela na chapa à reeleição de Biden ter sido questionada. Depois do desempenho desastroso de Biden no debate contra Donald Trump, Kamala ficou numa posição extremamente delicada. Enquanto os próprios eleitores democratas e figuras influentes do partido pediam a saída de Biden, Kamala teve que defender a candidatura dele ao mesmo tempo em que seu nome passou a ser considerado como possível candidata substituta em caso de desistência do presidente. Só ela poderia usar os fundos de campanha que já foram doados para a chapa Biden-Harris. Em junho, a campanha tinha em caixa 95 milhões de dólares. Além de Joe Biden, boa parte da cúpula democrata também declarou apoio a Kamala Harris. Mas o martelo só vai ser batido mesmo na convenção do partido, marcada para o dia 19 de agosto em Chicago. Até lá, outros nomes podem desafiar a indicação, o que resultaria no que é chamado de convenção aberta. Nesse caso, os delegados poderiam escolher uma chapa totalmente nova para concorrer à presidência. Our energy should be used to solve problems. Um dos nomes mais fortes, apontados por democratas, é o da governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, uma das mais populares do país. Mas a imprensa americana afirma que ela não pretende desafiar Kamala. Gavin Newsom, governador da Califórnia, também é uma figura em ascensão no partido. Outro governador que despontou nos últimos anos foi Andy Beshear, do Kentucky, que está no segundo mandato, apesar de o estado ser de maioria republicana. Fato é que uma disputa interna no partido pode acabar beneficiando o candidato concorrente, Donald Trump, que saiu mais forte do que nunca da convenção republicana, que acabou esta semana. Os democratas precisam correr contra o tempo para definir um nome. E como a gente viu aí na reportagem da Sandra Coutinho, a definição oficial do candidato dos democratas à presidência dos Estados Unidos só deve ser conhecida no mês que vem. Aí a gente conversa de novo com Guga Chakra. Guga, até lá tem muita negociação pela frente, né? Exato, Poliana. Primeiro, há uma dúvida se os democratas vão manter uma votação remota que eles pretendiam fazer para escolher o candidato ou a candidata antes da eleição. Eles tinham esse plano quando Biden ainda era o candidato e seria feita essa votação no início de agosto, por questões burocráticas envolvendo os estados americanos, que alguns estados exigem que os candidatos sejam registrados numa data anterior ao final da convenção democrata. Então, essa seria uma alternativa e, nesse caso, a Kamala Harris ou outro candidato ou candidata seria escolhido mesmo antes da convenção. Mas existe a possibilidade de o Partido Democrata, mesmo assim, manter a definição do candidato daí numa votação formal dentro da convenção democrata no mês que vem em Chicago. Agora, supondo que a Kamala Harris seja mesmo a candidata, que é o que tudo indica, inclusive o Gavin Newsom, governador da Califórnia, deu indicações de que apoiaria a Kamala Harris, aí vem um outro passo, né? Que é a definição de quem será o vice ou a vice da Kamala Harris. E aí estão alguns dos nomes citados pela Sandra Coutinho. A Gretchen Whitmer é governadora do Michigan, eleita, reeleita e popular. E Michigan é um dos mais importantes estados pêndulo dos Estados Unidos, que são aqueles estados sem predomínio democrata ou republicano. Então são os estados decisivos na eleição, porque na Califórnia, Nova York, a gente sabe que vai ganhar um democrata. No Texas, a gente sabe que vai ganhar um republicano. Mas em Michigan, a gente não sabe quem vai ganhar. Então ela ajudaria bastante. O Gavin Newsom também seria uma alternativa, assim como o Josh Shapiro, governador da Pensilvânia. Poliana. Obrigada, Guga.